Bem, vamos falar agora da função constante. Vamos ver aqui a definição da função constante. Uma função f de R em R recebe o nome de função constante quando a cada elemento x pertencente aos reais associa sempre o mesmo elemento c pertencente aos reais. Ou seja, se eu tiver aqui uma função onde o nosso domínio é o conjunto dos números reais, o contradomínio os reais, ela vai associar, se ela associar cada elemento do domínio a apenas um único número do contradomínio, então eu vou ter a função constante. Como assim? Como vai ser a lei? A lei é o seguinte, ó. Construir o gráfico das funções de R em R definida por. Nós vamos pegar esse exemplo para a gente poder falar melhor da função constante. Então, a lei, nesse caso, na letra A, a nossa f de x é 3. Não tem 3x, não tem 3x ao quadrado, é 3. E na letra B, a nossa lei é f de x igual a menos 1. São números. Então, toda vez que a tua função for um número sem variável, então eu tenho uma função constante. Vamos desenhar aqui o gráfico. Vamos pegar aqui, vamos pegar 3 pontos no plano cartesiano, vou colocar valores para x. Eu vou colocar aqui, por exemplo, quando x for menos 1, quando x for 0 e quando x for 2, correto? Bem, se a minha função é 3, essa é a minha lei, então, quando eu aplicar menos 1 em x, o resultado vai ser 3, então o y vai ser 3. Quando eu aplicar 0, o y vai ser 3. Quando eu aplicar 2, o y vai ser 3. Eu não tenho como calcular, é apenas um número. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, esse ponto, vamos chamar esse aqui de ponto A, menos 1. Quando x for menos 1, y é 3. O B, quando x for 0, o y é 3. E um ponto C, quando o x for 2, o y é 3. Observa aqui, ó, nos pontos, que o y, ele não varia, é sempre o mesmo número. Então, vamos colocar aqui no plano cartesiano para a gente poder desenhar o nosso gráfico. Então, quando x for menos 1, vamos olhar aqui no eixo das abscissas, o eixo horizontal, a correspondência quando x for menos 1, ele vai aqui em 3, ó. Aqui é o ponto A. Quando x for 0, ele também vai em y3, ó, x0 e y3. E quando x for 2, ele também vai ter a correspondência em 3. Então, vamos traçar o nosso gráfico, a nossa reta, observando que a função constante é uma reta paralela ao eixo x, ó. Nesse caso, como 3 aqui é positivo, a reta é acima do eixo x. Então, a nossa reta é essa aqui. Qualquer número que eu pegar para x, a correspondência vai ser sempre número 3. Então, esse é o gráfico da função constante, quando esse número aqui ele é positivo. Vamos ver quando a nossa lei matemática, nós vimos ali, ó, for menos 1. Número menos 1. Vamos pegar os mesmos elementos para x aqui, ó. Quando x for menos 1, quando x for 0 e quando x for 2. Como a lei é menos 1, não tem x aqui para colocar, né? Não tem variável para substituir. Quando o x for menos 1, o y vai ser menos 1 também. Quando o x for 0, o y vai ser menos 1. E quando o x for 2, o y vai ser menos 1, correto? Vamos pegar aqui esses 3 pontos. Eu vou chamar de ponto C, x menos 1, y menos 1. O ponto D, x0, y menos 1. E o ponto E, quando x for 2, o y também é menos 1. Observa aqui, ó, o y não vai variar, né? Não vai variar. Então, vamos colocar aqui no plano cartesiano. Vamos pegar aqui, ó, menos 1, x menos 1, y menos 1. Então, é para baixo, ó. Para baixo. Então, vamos pôr aqui. Para baixo. Correto? 0. Quando x for 0, o y também é menos 1. E quando for 2, y também é menos 1. Vamos traçar aqui embaixo, tá? Vamos traçar aqui embaixo
Observa o seguinte, ó, a nossa reta, essa é a nossa reta F, é uma reta paralela ao eixo X, só que para baixo. Por quê? Porque o nosso número é negativo. Então, é assim que a gente tem a função constante. O gráfico da função constante é sempre paralelo ao eixo das abscissas. Gente, curte, compartilha, até a próxima. Tchau, tchau.